Olá, gente! Tio Misa na área! A videoaula de hoje é Origem da Vida, parte 1. Então, gente, a vida na biosfera terrestre nem sempre foi o que vocês observam hoje. Os seres vivos, eles sofreram modificações ao longo das gerações, caracterizando o que chamamos de evolução. Sendo assim, essa videoaula de hoje tem por objetivo conhecer as teorias sobre a origem da vida e os experimentos para provar esta teoria. Tá ok, gente? Então, vamos lá. De Aristóteles até meados do século XIX, os grandes filósofos acreditavam que a vida era originada espontaneamente por matéria bruta, hipótese que ficou conhecida como a teoria da biogênese ou da geração espontânea. Então, gente, o que é essa geração espontânea? O que é essa abiogênese? É o seguinte, gente, durante muitos séculos acreditava-se que os seres vivos eles se originavam da matéria orgânica em decomposição, o lodo. Ou seja, que a vida era originada da matéria bruta, inanimada. E foi feita uma série de experimentos para comprovar essa teoria, feito por alguns filósofos, cientistas, que acreditavam que realmente o lodo era capaz de originar seres em toda instância, em todo o planeta, no caso os seres vivos. Tá ok? Vamos seguir. Então, gente, o primeiro defensor aí da geração espontânea foi Jean Baptiste Van Helmont, ou Van Helmont, que no século XVII o médico foi um dos grandes propagadores da biogênese. Para provar sua teoria, ele elaborou uma espécie de receita para originar ratos, queijo, camisa suada, farinha de trigo. Então, tem aí mostrando atividades. Segundo Van Helmont, os ratos surgem da mistura de queijo, uma camisa suada e farinha de trigo. Você acredita que a teoria está correta? Deixe sua resposta no comentário. Porém, na época, muitos acreditavam na receita de Van Helmont e ele próprio achava que tinha provado a teoria da biogênese. Então, gente, esse foi o primeiro defensor da geração espontânea, Van Helmont. Ele tem essa receita de criar ratos, dos ratos surgirem a partir dessa receita, que os seres vivos eles eram originados dessa receita que ele comprovou-se, e ele acreditava ter descoberto que os seres vivos se originavam fielmente dessa receita. Tá ok, gente? Vamos seguir. À medida que se descobria a complexidade dos seres vivos, surgiram novos estudiosos que não aceitavam a biogênese como explicação para o surgimento da vida. Através de experimentos científicos, provaram que um ser vivo só poderia surgir de outro ser vivo. Francisco Reid, em 1660, tentou combater a teoria da geração espontânea, provando que larvas de moscas que apareciam na carne em putrefação não surgiam espontaneamente. Observe a experiência. Então, gente, o que é que Francisco Reid fez? Ele pegou 2 recipientes, ou 2 frascos, como queiram, colocou um pedaço de carne, né, em ambos os vidros. Ele fechou com a gaze, colocou uma gaze em cima para que não tenha contato, certo? Que alguns seres não tenham contato com essa carne em decomposição, em putrefação, e o outro deixou aberto. Vamos olhar o experimento. As moscas que surgiram permanecem em qual dos frascos? No frasco aberto ou no frasco com gaze? Então, gente, tá aí para que vocês respondam a esta alternativa. As larvas das moscas conseguiram se proliferar em qual dos frascos? No frasco com a gaze ou no frasco aberto?
Então, vamos responder, vamos pensar um pouco. Deixa no comentário para que numa live a gente comente essa questão da origem da vida. Francisco Redd foi o primeiro cientista a discordar da geração espontânea, comprovando através desse experimento que a vida só poderia se originar a partir de outra pré-existente, de outro ser vivo, no caso, com a teoria da biogênese. Tá ok, gente? Se inscreve no canal, dá teu misa like e compartilha com os amigos. Tá ok? Seguindo. Francisco Redd está provado que as larvas eram provenientes de ovos depositados pelas moscas quando pousavam na carne e faziam sua desova, comprovando a teoria da biogênese, como eu já falei para vocês anteriormente. Um outro defensor, um outro cientista, no caso aqui, o nome dele é Anthony van Leeuwenhoek. É holandês, certo? Observou micro-organismos, ou seja, bactérias e protozoários, na água estagnada, ou seja, parada, que não poderiam ser vistos a olho nu, graças a um microscópio bastante rústico, construído por ele mesmo. Isto reanimou a hipótese da abiogênese. Então, gente, esse outro pesquisador, cientista, ele já reforçou a ideia da geração espontânea através da água parada, certo? Esse foi mais um defensor para comprovar o que o primeiro falou, Van Helmont falou em relação à questão de o ser vivo se originar da matéria bruta, inanimada, do lodo, certo? De material orgânico em decomposição. Tá ok? Vamos seguir. A ideia que se defendeu foi que seres muito pequenos não poderiam se reproduzir como as moscas. Logo, teriam que surgir espontaneamente de fontes como alimentos, sujeira ou mesmo da natureza. Mais um pesquisador, certo? O nome dele é Louis Joblot. Com a descoberta dos micro-organismos, houve uma grande euforia entre os estudiosos da época para explicar a origem desses seres. Em 1711, o biólogo francês Louis Joblot fez o seguinte experimento. Então, gente, o que foi que ele fez? Ele pegou um caldo nutritivo, ferveu, pegou 2 recipientes, ele vedou, colocou a metade, né, e vedou para que não haja contato com o ar, e o outro frasco ele deixou em aberto. Alguns dias depois, o caldo que permaneceu fechado estava totalmente estéril, mas o outro apareceu alguns seres microscópicos, ou seja, os micro-organismos. Sendo assim, ele derrubou a teoria da geração espontânea, dizendo que um ser só poderia se originar de outros seres e que havia no ar micro-organismos que eram capazes de se multiplicar, no caso, reproduzir. Vamos seguir. O cientista concluiu que os seres microscópicos de sementes provenientes do ar e não da transformação espontânea de substâncias nutritivas. Portanto, esse experimento provou, mais uma vez, que a teoria da biogênese estava correta. Então, gente, para derrubar novamente a teoria da biogênese, certo? Mostra aí para vocês que um outro pesquisador, certo, fez um outro experimento para comprovar, porque durante anos a ideia da geração espontânea, ela foi fixa por muitos. Muitos acreditavam que a vida era originada da matéria em decomposição. Então, John Needham, acho que é o nome, né, realizou um experimento que favoreceu a biogênese. Então vocês observam aí que ele pegou um caldo nutritivo, aqueceu, certo? Aqueceu e comprovou mais uma vez que os seres se originavam da matéria inanimada. Tá ok, gente? Tem umas atividades agora para vocês. Vou deixar aí para que vocês respondam. Ao assistir essa videoaula, gente,
vamos fazer essas atividades para fixar o que foi visto até o presente momento, certo? Eu vou pedir mais à frente que vocês façam mapas mentais ou fichamentos, certo? Sobre o que é a geração espontânea, o que é a biogênese, quais são os que defendiam ambas teorias e os seus experimentos, para que mais à frente vocês, ao fazer os testes de vocês, ou as provas de final de ano, ou as avaliações da escola, ou de qualquer instância que vocês estejam vivenciando, certo? Para fixar, certo, gente? Tá aí, deixa um comentário, não esquece de fazer essa atividade que tio Misa vai agradecer muito. Então, vamos lá. Quem fez uma experiência semelhante à de Needham, Francisco Red, von Helmont, Louis Joblet, Van Helmont, deixa no comentário. Segundo a experiência de Needham, pode comprovar as mesmas ideias que Joblet? Sim, pois os dois perceberam que o material fervido nos frascos fechados não tinha um micro-organismo. Não, pois diferente de Joblet, Needham observou micro-organismos encontrados no caldo dos frascos fechados. Letra C, não, pois os tipos de micro-organismos encontrados eram de espécies diferentes daquelas encontradas por Joblet. Então, gente, não deixa de fazer, porque você vai fixar o que está sendo passado para você. Tio Misa fica muito feliz. Dá um Misa like, se inscreve no canal, faz tio Misa feliz. Tá ok, gente? Vamos seguir. Needham realizou a mesma experiência que Joblet, mas obteve resultados diferentes, pois mesmo nos frascos fechados existiam micro-organismos. Para ele, os micro-organismos só poderiam ter surgido por geração espontânea, pois quando ferveu o caldo, os seres vivos que viviam ali morreram. Além disso, os frascos permaneceram fechados, portanto, não houve contaminação. Needham propôs que o caldo nutritivo continha uma força vital que dava origem aos seres vivos. Então, gente, essa teoria da geração espontânea, ela foi buscar o princípio vital, né? Eles acreditavam que existia uma força que poderia dar origem aos seres vivos, que esses seres vivos eram criados a partir desse princípio vital. Tá ok, gente? Seguindo. Spallanzani. Alguns anos mais tarde, o padre italiano Lazzaro Spallanzani realizou experimentos semelhantes aos de Needham, porém obteve resultados bem diferentes. Ele aumentou o tempo de fervura da solução para 1 hora e, em vez de colocar uma rolha, vedou os frascos com o próprio vidro, derretendo o gargalo na chama. Após dias, ele abriu os frascos e observou ao microscópio que nenhum organismo estava presente. Spallanzani demonstrou que as infusões de Needham não foram devidamente esterilizadas e que muitos micro-organismos sobrevivem bastante tempo, até mesmo a fervura. Provavelmente, as amostras de Needham foram contaminadas devido à má vedação dos frascos e de vidro. Então, gente, já houve aí uma diferença entre Needham e Spallanzani, certo? Em relação à questão ao tempo de fervura, tá ok? Vamos ver o próximo slide que está falando dessa diferença de um para outro em relação à questão da temperatura, na questão da diferença da fervura. Needham versus Spallanzani. Os argumentos de Spallanzani não foram suficientes para convencer Needham, que contra-argumentava por dois caminhos. A fervura muito prolongada havia destruído a força vital do caldo. Além disso, o ar teria sido deteriorado, tornando-se desfavorável ao aparecimento da vida. Spallanzani, com os novos experimentos, mostrou que havia o aparecimento de vida quando os recipientes fervidos eram abertos e colocados em contato com o ar. Então, gente, observem essa diferença. Muito cuidado nesses detalhes. Observem que eles
eram defensores da geração espontânea, certo? Eles acreditavam fielmente, provavelmente havia aí uma guerra de egos entre eles para provar que a teoria da abiogênese estava correta. Tá ok, gente? Mas ficava sem contraprova a segunda hipótese de Needham, a de que o ar havia se tornado desfavorável à vida. Devido a isso, Needham saiu fortificado junto à teoria da abiogênese. No final do século XVIII, descobriu-se se o gás oxigênio e seu papel fundamental para a vida, a teoria da biogênese ganhava um novo reforço. Pensava-se que ferver o caldo expulsaria o oxigênio, impedindo a formação de vida. Era indispensável ao ar fresco. Porém, os adeptos da biogênese diziam que era no ar fresco que vinham as sementes responsáveis pela contaminação dos caldos. Então, gente, a teoria da geração espontânea ganhava ainda mais força com a questão dos experimentos de Needham. Então, o que fazer, certo? Então, muitos outros começaram a pesquisar sobre essa questão e a duvidar dessa geração espontânea, de como essa vida, como esses seres vivos eram originados, certo? Vamos seguir. Como resolver esse impasse? Adeptos da biogênese, sem ar fresco, não haveria a formação da vida. Adeptos da biogênese, era justamente no ar fresco que viriam as sementes da vida. Curiosidade. Enquanto Spallanzani e Needham brigavam para provar ao mundo que suas respectivas teorias estavam corretas, um culinarista francês, François Appert, aproveitou-se das experiências deles. Ele observou que os alimentos fervidos, fechados, mantinham-se inalterados por vários dias. Appert deu então início à indústria de enlatados. Então, gente, só um alerta aí nessa curiosidade, porque não sabemos o que pode cair na prova do Enem ou do SSA1. Então, os enlatados começaram a surgir, certo? Dessa prova, dessa batalha e dessa guerra entre Needham e Spallanzani em relação ao tempo de fervura. Então, o culinarista, François Appert, chegou a essa conclusão, certo? E deu origem à indústria dos enlatados. Vale a pena você conferir essa curiosidade, certo, gente? Isso é importante. Em 1860, a Academia Francesa de Ciências ofereceu um prêmio para quem desenvolvesse um experimento que solucionasse a questão da biogênese versus biogênese. Coube ao cientista francês Louis Pasteur esse prêmio. Louis Pasteur, em sua primeira experiência, pegou 20 frascos com um caldo de carne e os ferveu. Em seguida, ele vedou os gargalos, de modo que impedisse a entrada de ar, e levou os frascos para os Alpes, onde o ar era mais limpo que o da cidade. Então, gente, Louis Pasteur já deu início à derrubada da abiogênese com seu experimento utilizando o pescoço de cisne, certo? Em que ele fervia esse caldo, certo? E que, devido à posição desse gargalo, evitava a contaminação de alguns seixos, porque a água condensava, certo? E não tinha como passar no caldo. A gente vai observar isso no próximo slide. Com isso, Pasteur pretendia derrubar de vez a teoria da biogênese e ganhar o prêmio da academia, mas os acadêmicos ainda não estavam convencidos. Pasteurização. A primeira experiência de Pasteur não foi suficiente para derrubar a teoria da biogênese. Para convencer a Academia Francesa de Ciências, ele preparou outro experimento. A pasteurização é o processo pelo qual um determinado material é aquecido à temperatura não elevada entre 50 e 70 graus centígrados por tempo relativamente prolongado e em seguida submetido a resfriamento súbito, obtendo-se assim a morte apenas dos germes patogênicos.
Em sua segunda experiência, Louis Pasteur preparou um caldo de carne, submeteu à esterilização por aquecimento prolongado, seguido de resfriamento, e conservou por longos meses dentro de um balão de vidro, provido de um gargalo comprido, fino e encurvado, chamado balão pescoço de cisne. Certo, gente? Dá uma olhadinha aí na imagem, observa aí essa curvatura aí, certo? Do pescoço de cisne, certo? Observa aí a fervura e o líquido permanece estéril. Observa que no outro, quando na imagem que vocês observam aí, o gargalo é quebrado e o crescimento microbiano, certo? Em torno, já que o gargalo foi quebrado. Vamos seguir, certo? Eu preciso que vocês, após agora, vejam o experimento de Pasteur. Foi um dos defensores da biogênese, né? Que a vida só poderia se originar, que os seres só poderiam se originar de outros seres vivos. Então foram esses dois defensores da biogênese. Tá ok, gente? Não esquece disso. Faz uma tabelinha e organiza quem defendeu a geração espontânea e quem defendeu a biogênese. Tá ok? Não esquece disso. Vamos seguir. Devido ao longo gargalo do balão de vidro, o ar penetrava no balão, que foi mantido aberto, mas as impurezas ficavam retidas na curva do gargalo. Assim, nenhum micro-organismo poderia chegar ao caldo de carne. Desta forma, o caldo se mantinha estéril, provando a inexistência da geração espontânea. Alguns meses depois, exibiu seu material na Academia de Ciências de Paris. O caldo de carne ainda se mantinha estéril. Esta experiência mostra que um líquido, ao ser fervido, não perde a força vital, como defendia os adeptos da biogênese, pois quando o pescoço do balão é quebrado, após a fervura do líquido, há o desenvolvimento de micro-organismos. A experiência rebate também outro argumento dos adeptos da biogênese, que é a formação de ar viciado impróprio para a vida, pois o caldo dentro do balão ficou em contato direto com o atmosférico através do pescoço do balão. Então, gente, Pasteur recebeu o prêmio da Academia, certo? Com a sua experiência utilizando o pescoço de cisne, certo? Ele comprovou com a quebra do gargalo, porque o líquido ainda permanecia estéril ainda, mesmo havendo um contato com o ar, certo? E a partir do momento que houve a quebra, houve proliferação de micro-organismos, comprovando que um ser vivo só se origina de outro ser vivo. Tá ok, gente? Estamos entendidos? Posso seguir? Então Tio Misa vai seguir. E se inscreve no canal. Faz Tio Misa feliz. Não esquece disso. Então, gente, tá aí mais uma atividade para vocês, certo? Olha, gente, tem mais uma atividade, certo? Um Misa Fixação. É uma coluna de associação sobre os cientistas que defendiam ou a geração espontânea ou a biogênese. Então, vamos lá, vamos enumerar, vamos prestar atenção, vamos fazer a leitura, prestar atenção na nossa videoaula, dá o Misa like aí, que isso é importante para o canal crescer. E Tio Misa agradece. Tá ok, gente? E vamos seguir. Enumera a segunda coluna de acordo com a primeira. Elaborou uma receita para produzir ratos. Provou que as larvas de moscas não surgem espontaneamente de carne em putrefação. Construiu o primeiro microscópio. Colocou abaixo a teoria da biogênese. Aí eu tenho Red, Leuwenhoek, Van Helmont ou Pasteur. Então, gente, deixa o comentário, faz a atividade. Numa live futura, vamos debater essas questões para que você realmente entenda, certo? Faça a sua parte, que eu tenho certeza que o final será feliz. Eu acredito em vocês.